Professora Elisete, por favor, habilitar seu microfone. Boa tarde, estudantes das unidades de ensino do Centro Paula Souza. Para quem não me conhece, o meu nome é Elisete Butignon, eu sou responsável pela diretoria acadêmico-administrativa da Unidade do Ensino Superior de Graduação, a CESU, que fica na administração central. Hoje eu vim aqui fazer a apresentação de mais um webinar para vocês, e representando a Comissão de Gestão Participativa do Centro Paula Souza. Então, primeiramente, eu quero agradecer a nossa diretora superintendente, a professora Laura, a nossa vice-diretora superintendente, a professora Emilena, que está proporcionando esses encontros sejam realizados quinzenalmente para vocês. Também quero agradecer ao Instituto Ânima e a Universidade São Judas por essa parceria, tá? Então, de 15 em 15 dias, nós estamos fazendo um novo evento com apresentação de temas interessantes para vocês, para atender essa demanda do momento. Essas apresentações, nós colocamos o nome de Viver os Desafios e Oportunidades em 2020. E hoje o tema é estudar em tempos de pandemia, como não pirar? Vocês devem estar passando por questionamentos, por reflexão desse momento, né? Por dificuldades, por encontros, descobertas, e é isso que a gente vai trazer hoje para vocês. Para essa apresentação de hoje, nós teremos a participação de algumas pessoas, né? Então, como profissional, nós teremos aqui a professora Érica, que é da Universidade de São Judas, teremos também o Fábio, que é da Assessoria de Comunicação do Centro Paula Souza, da Ascom, e 2 estudantes, o Hector e a Bianca, tá bom? Então, vamos conhecer um pouquinho a nossa apresentadora, que é a professora Érica. A professora Érica é Érica Okama, ela é psicóloga, docente do curso de Psicologia da Universidade de São Judas, consultora em psicologia organizacional e do trabalho, diretora e mestre em psicologia da saúde na Universidade Metodista de São Paulo, especialista em psicopatologia e saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Tá? Então, com esse belo currículo, nós vamos agora passar a palavra para a professora Érica. Seja bem-vinda, professora. Faça uma ótima apresentação. Professora Érica, habilita seu microfone, por favor. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada, Elisete. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre estudar em tempos de pandemia, né? Como nós estamos num momento em que todo mundo se viu aí presos a essa pandemia. Eu vou fazer uma apresentação, eu vou compartilhar a minha tela. Consegue ver? Sim, professora. Tá. Bom, nós vamos falar um pouquinho, né? E antes de qualquer coisa, eu quero contextualizar aí, né? O final do ano passado, começo desse ano, onde o mundo começou a falar de um certo vírus, né? E a gente não estava habituado aqui no Brasil que essas pandemias chegassem por aqui. Então, estávamos lá no carnaval, algumas pessoas até pensaram, né, em cancelar o carnaval e nada aconteceu, né? Chega em março, dia 13 de março,
a gente começa aí a ter algumas escolas dizendo assim, vamos parar, né? Nós não vamos continuar as aulas presenciais. E como que tudo isso fica, né? Quanto ao trabalho, ao futuro, aos meus estudos, né? Então, aqui no Brasil, a gente começou com aulas online, o isolamento social que foi bastante angustiante para muita gente, né? Os novos ambientes de trabalho, então eu sempre falo que a escola também é um ambiente de trabalho, né? Eu acho que tanto para os professores quanto para os alunos, né? Estudar dá trabalho, tá? Os novos relacionamentos, as novas formas de nos relacionarmos com as outras pessoas, de repente estávamos todos em casa, né? E não sabíamos o como atuaríamos aí e como falaríamos com os nossos amigos, tá? Então, muitas novas realidades e, além de tudo, muitas incertezas, né? Quem não se pegou aí no meio da pandemia pensando como iria resolver alguns problemas? Então, nós precisamos pensar, né, que muitos foram os fatores estressores para nós. Primeiro, muita gente se viu em casa sem um ambiente adequado para estudar. Depois, uma falta de gestão do tempo, porque nós tínhamos toda uma rotina, né, de sair de casa, de ir para o trabalho, ir para a faculdade, ir para a escola, né? E muitas vezes esse ir para a escola era também um tempo que a gente dedicava a nós mesmos, né? Então era o tempo do trajeto que você ia se preparando aí e pensando no que vocês precisavam fazer, né? Muita gente se viu muito solitário, muito sozinho, principalmente as pessoas que moram sozinhos, né? E que não conseguiam contato, né? Pelo menos não da forma que a gente conhecia, com os colegas, com os amigos da escola, tá? E também com as pessoas do trabalho, tá? Então, houve aí um afastamento dos nossos amigos, né? E o brasileiro, nós brasileiros, gostamos muito, né, de interagir com as pessoas, a gente gosta de tocar as pessoas, então nós somos um povo bastante acolhedor, né, em relação às amizades, tá? Então acho que a gente se viu aí meio que deslocado. Frente a essa pandemia, que a gente achava que ia passar rápido, né? Vieram muitas incertezas em relação a como vai ficar a minha escola, como que vai ficar o futuro do meu trabalho. Haja visto que a maior parte de vocês, né, está numa escola técnica, né? Está numa faculdade, e aí como que vai ser isso tudo? Tá? Muitas mudanças no mercado de trabalho, né? Muitas questões de tecnologia, né? Nós, professores, e vocês, alunos, o quanto que nós precisamos aprender para ter uma aula legal e que a gente conseguisse interagir aí de uma forma agradável, né? E muita gente teve dificuldade de adaptação, né, neste novo cenário, tá? Então, são muitos fatores estressores e que tudo isso faz com que a gente pire mesmo, né? Como que eu vou dar conta de tudo isso, além de dar conta de todo o conteúdo da faculdade ou do ensino técnico, né? E os medos, né? Então, eu preciso falar para vocês, né? Como que ficam as vivências acadêmicas de vocês, tá? Então, quando a gente fala de vivência acadêmica, eu estou falando da instituição de ensino, né? Do Centro Paula Souza, aí de toda a gestão participativa que trabalhou para fazer todas as adaptações da instituição para possibilitar as aulas online para vocês, né? Vocês com vocês mesmos, né? Quais são as competências e quais são os hábitos que vocês tiveram que mudar, né? Como que vocês fizeram a gestão do tempo,
tá? E quais são os recursos que vocês estão utilizando agora, como biblioteca online, conteúdos da internet, né? Que conteúdos eu posso utilizar, tá? Então, acho que a gente teve aí um rearranjo de como estudar, né? Na dimensão pessoal, como que está o bem-estar físico e mental de vocês, né? Como que vocês estão cuidando da saúde mental de vocês? Isso é extremamente importante para que vocês consigam, né, estudar de uma forma adequada, aprender e apreender os conteúdos, né? E os relacionamentos, os novos relacionamentos, né? Como que vocês estão se envolvendo aí com as atividades da escola, né? E como que vocês estão fazendo com as atividades extracurriculares, tá? Que a gente precisa pensar quando entra no ensino técnico ou quando a gente entra na universidade. Fora tudo isso, nós temos a questão das carreiras, né? Como que a gente vai pensar a nossa carreira a partir dessa pandemia, tá? Então, cada um de vocês, dentro da especificidade do seu curso, está repensando de como vai desenhar essa carreira profissional. E frente a tudo isso, a gente precisa entender que nós temos vários relacionamentos, né? No primeiro relacionamento, a gente precisa pensar de qual que é a minha relação como aluno com a escola que eu estudo, tá? Então, a escola proporcionou aí aulas online síncronas, né? A acessibilidade, como que está a comunicação e o apoio, o suporte. Então, a escola, ela também vai ajudar o aluno, né, com essas questões para que ele tenha uma boa vivência acadêmica durante a pandemia, né? E a relação aluno-professor? A gente precisa entender, gente, que a relação entre aluno e professor, a gente nessa época de pandemia, eu acho que um pouco mais, né, as nossas responsabilidades são compartilhadas, tanto no desenvolvimento, na aprendizagem e competências, tá? Então, é de responsabilidade do professor, sim, fazer uma aula, né, trazer conteúdos, mas, acima de tudo, né, o aluno também precisa ser ativo, né, nesse momento de pandemia. Por quê? Porque quando a gente está em sala de aula, né, eu costumo dizer para os meus alunos que quando eu estou em sala de aula, eu consigo olhar para eles e a gente já sabe, por exemplo, que um aluno não está bem naquele momento, né? E aí a gente consegue fazer algumas intervenções em sala de aula. O que está acontecendo muitas vezes nessas aulas síncronas é que nós estamos dando aula para um monte de letrinha, algumas fotos, e ninguém abre a câmera. Então, a gente está, nós professores estamos num trabalho bastante solitário aí no desenvolvimento dessas aulas. Fora as questões tecnológicas, né? Fora as questões de formatos de aula, que acho que a gente precisa rever, tá? Então, tem todas essas questões e saibam que os professores são, para vocês, alunos, né, um ponto de contato, né? Fazer networking com o seu professor, com o diretor da escola, com o centro acadêmico, enfim, é também pensar no futuro da sua carreira, tá? Porque eu acho que a gente precisa saber como que é que a gente constrói a nossa carreira, né? Então, eu preciso de alguns apoios, tá? Então, de repente, esse professor pode ser aquele que vai te indicar no mercado de trabalho, tá? Então, não deixem de fazer esse networking com o professor, tá? E também é de responsabilidade do aluno cuidar da saúde mental do professor, né? Eu acho que quando eu falo de responsabilidades compartilhadas, é muito disso, tá? Como que está a relação de aluno com aluno, né? Então, mantenham os relacionamentos interpessoais, tá? Auxilie os colegas com dificuldades. Como vocês fazem,
né, no dia a dia, na escola. É que na escola, muitas vezes, a gente vai lá, a gente está junto, né, a gente vê as pessoas, a gente conversa com as pessoas, e nesse ambiente digital, muitas vezes a gente não vê as pessoas, então a gente não sabe quem está com dificuldade, a gente não sabe quem está triste, quem está feliz, né? Quem está com muita ansiedade, quem está precisando de ajuda, tá? Então, se eu sou essa pessoa que preciso de ajuda, peça ajuda, tá? Procure os colegas, olha, eu estou com essa dificuldade, como que você está saindo, né? Troque essas experiências, tá? E troque boas práticas. Olha, comigo funcionou assim, né? Eu sempre teve uma reportagem que falou que os pais estavam deixando as crianças assistirem aula de pijama, né? E aí uma recomendação era que os pais trocassem as crianças, tá? Porque a gente muda a chave. Então, quando você tá de pijama, você tá na sua casa, você tá lá relaxado, né? E muitas vezes uma aula requer aí uma atenção diferente, né? Então, acho que a gente precisa entender essas questões, tá? Então, verifique como que você está, né? Para com o seu colega, o que você pode auxiliar, né? E peça ajuda, se for o caso, tá? Fora tudo isso, temos as relações com a gente mesmo, né? Como que está a relação de você com você mesmo, né? Você se conhece de verdade? Como que está a sua autoestima, tá? Você está mais ansioso do que o normal? Nessa pandemia, com a questão do isolamento social, você realmente ficou mais triste, né? Observe se os seus comportamentos mudaram muito. E se mudaram, procurem ajuda, tá? Então, quais são as perspectivas escolares e de carreira, né? Como que você está vendo tudo isso, tá? Como que você está atualizando esse contexto dentro de você, tá? O que eu sempre falo é que quando a gente tem muitas mudanças acontecendo, é muito comum a gente ficar triste, né? Triste por aquilo que a gente não está vivenciando, né? Triste por esse novo modelo que estão nos impondo, né? E muitas vezes a gente precisa elaborar os lutos das pequenas perdas, tá? Então a gente sempre fala de luto quando a gente perde alguém, né? Mas quando a gente perde uma condição, quando a gente perde uma forma de fazer que não é mais, a gente também tem que elaborar o luto, porque isso é parte, né, de um aceitamento, né, de aceitar essa nova condição. Então, enquanto eu não aceito essa nova condição, enquanto eu não elaboro o luto daquilo que não é mais, tá, eu sempre vou ficar preso àquele modelo antigo, né, de aula, um modelo antigo puxa, de professora que estava ali um pouquinho antes da aula para trocar uma ideia, tirar uma dúvida, né? Então, acho que a gente precisa entender essas questões que fomos perdendo, né, com a pandemia, para que a gente possa aceitar essa nova condição. Espero que a gente volte rápido, né? Mas enquanto isso não voltar, eu não posso parar, tá? Então, eu preciso entender o que está acontecendo, preciso entender quais são esses sentimentos que trazem, né, esse sentimento de angústia, de tristeza, né? Muitas vezes explicado por isso, nós perdemos muitas coisas, nós perdemos esse contato, né? Então, acho que a gente está triste também por conta disso, tá? E as perspectivas de planejamento de carreira e de vida, né? Então, como será que vai ser daqui para frente, né? Eu escolhi um curso, estou aí planejando a minha carreira profissional e de repente vem a pandemia e bum, né? O que eu vou fazer daqui para frente? Como que será as questões
da minha carreira, da minha profissão, da profissão que eu escolhi, né? Como que eu vou direcionar a minha vida em relação a tudo isso, tá? Então, acho que a gente precisa entender isso e alinhar expectativas, tá? A gente vai falar um pouquinho de expectativas mais para frente, eu vou deixar isso lá para frente. E aí, verificar quais são os meus valores, né? Os meus valores morais, o que eu pretendo fazer, como que está o mercado de trabalho, como que está a questão do meu curso, tudo isso vai afetando o nosso ser, tá? E uma coisa que a gente precisa discutir bastante é que, muitas vezes, no mercado de trabalho e quando a gente vai aprendendo aí os meandros da política, né, dos posicionamentos dentro de organizações, né, a gente vê que muito valorizado é quando a gente tem alguma coisa, né? Olha, fulano tem isso, fulano tem um cargo X, né? Em detrimento do ser, né? E eu sempre pergunto, quem somos nós? Quem são vocês? Né? Porque o ser deveria vir antes, né? Quem sou eu, de verdade? Tá? Porque a partir do que eu sou e de quem sou, é que eu tenho alguma coisa, né? Que eu consigo alguma coisa. Então, desenvolvam o ser, porque o ter é só uma consequência do que eu sou, tá? Então, se preocupem com essas questões, né? De saber quem são vocês de verdade, né? E lembrar que vocês não são uma profissão, vocês não são o curso que fazem, vocês são muito mais que isso, vocês têm uma história, tá? Conheçam essa história, revisitem essa história de tempos em tempos. E aí vocês vão ficar bastante orgulhosos, né? Porque vocês estão numa escola técnica, né? Que é difícil de entrar, vocês estão numa FATEC que é difícil de entrar, né? Concorreram aí com muita gente, tá? Então vocês são, tá? Pessoas batalhadoras que estão lutando, né? Para ter, tá? Então, não foquem só no ter. Sejam de verdade, sejam profissionais éticos, sejam profissionais íntegros, que com certeza vocês terão e irão muito longe, né? Então, como que andam as suas expectativas? Olha só, gente, quais são as expectativas dos alunos em relação às escolas e aos professores? Né? Um excelente lugar para trabalhar, eu quero reconhecimento e recompensas, eu espero que a escola me traga oportunidades de crescimento, que a escola tenha empatia com as minhas dificuldades, comigo, né? Saibam aí quais são as minhas dificuldades, que ela me dê autonomia e liberdade, lembrando que toda liberdade traz bastante responsabilidade, né? Apoio e suporte, empregabilidade, camaradagem e coleguismo, divertimento e alegria e satisfação e qualidade de vida. Então, os alunos, nós como alunos, né, esperamos tudo isso da escola, mas lembrem-se, né, que essas expectativas, elas também, as escolas também têm, e os professores também têm expectativas em relação a vocês, né? Então, nós esperamos que vocês tenham foco nos estudos, um foco na visão de futuro, tá? Porque, afinal de contas, estamos ali para ensinar, né, a ser no mundo do trabalho, ensinar uma profissão. Então, acho que a gente precisa que vocês tenham esse foco na visão de futuro de vocês, né? No desenvolvimento da empatia, e aí, aqui é a empatia com os professores, com as escolas, né? Com os funcionários das escolas, tá? Lembrando, gente, que a gente fala tanto de empatia, né? Mas empatia não é só se colocar no lugar do outro,
tá? Então, lembrem-se sempre que empatia é se colocar no lugar do outro como outro. Porque quando eu me coloco no lugar do outro como eu mesma, eu vou julgar essa pessoa, tá? Então, muito cuidado quando a gente fala assim, eu me coloco no lugar do outro, para a gente ver se a gente realmente está se colocando no lugar do outro como outro, né? Foco nas metas e resultados, foco em melhoria e desenvolvimento contínuo, foco no trabalho participativo e em equipe, comprometimento e dedicação, talentos, habilidades, aprendizagem e crescimento profissional e, acima de tudo, ética e responsabilidade. Então, vejam, da mesma forma que nós temos expectativas para com as escolas e os professores e as escolas também têm expectativas em relação a nós, alunos, tá? Então, alinhar as expectativas é muito importante aí para que a gente não tenha, a gente não fique insatisfeito, né? Não só com a escola, mas conosco, né? Com a gente mesmo, tá? E aí, eu acho que assim, até a formatura, nós temos uma série de coisas que acontecem, né? Então, primeiro, quando a gente quer entrar numa escola técnica, ou quando a gente quer entrar numa FATEC, existe a expectativa do vestibular, né? Quantas horas de estudo vocês gastaram para que vocês recebessem aí, puxa, você passou, né? E aí tem o ingresso na faculdade ou no curso técnico, que você precisa se adaptar a esse novo modelo de ensino, tudo muda, né? Tanto na escola técnica quanto na faculdade, as coisas mudam e mudam bastante, tá? No meio do curso tem o esgotamento das demandas do curso, né? Tudo é muito muito presente, muitas cobranças, e cobranças muitas vezes que não é nem do curso, é nossa, né? Nós nos cobramos. E aí, ao final da graduação, vem as pressões do futuro. Que futuro é esse? Né? Qual é o futuro do trabalho? Né? Com quem eu vou trabalhar? Tá? Então, no meio de tudo isso, gente, quando vocês começam aí uma universidade, um curso técnico, vocês vão ver que a identidade de vocês vai mudando, tá? Então, eu vou citar um exemplo de um curso técnico de informática, por exemplo. Um exemplo, né? Quando vocês entram num curso técnico de informática, sempre tem aquele tio que fala assim, olha, o meu computador deu problema. Você está no primeiro semestre, acabou de começar, né, o curso técnico. E aí seu tio chega e fala assim, você consegue consertar meu computador? Porque já que você está fazendo o curso técnico de informática, né, porque o meu computador deu problema. Vejam, ele já olha para você de uma forma diferente. Ele já mudou, né, a forma com que ele te vê, né? E isso vai constituindo a sua identidade, né? Desde dos primeiros dias de curso técnico ou de faculdade, tá? Então, a escola, ela também vai mudar a sua identidade. Né? Então, eu sempre falo, né, para as pessoas que quando a gente vai se apresentar numa roda de conversa, quem é você? Eu não falo assim, oi, tudo bem? Meu nome é Érica, eu gosto muito de churrasco, e isso é verdade, gente, eu adoro churrasco, né, apesar de ter essa cara de japonesa, né, não, eu vou falar assim, não, prazer, meu nome é Érica, eu sou psicóloga, né, formada tal, ou eu sou estudante, enfim, eu não chego falando de mim, de coisas particulares, eu me apresento como, muitas vezes, a minha profissão, tá? Olha só como isso faz parte de mim, né? Então, é muito importante que a gente veja toda essa trajetória aqui e o quanto vocês atravessam, né? O quanto vocês precisam aguentar firme,
né, na construção dessa trajetória profissional. Eu só digo que não é fácil, gente, mas vale a pena, tá? Então, vamos lá. E aí, vamos falar de algumas dicas para não pirar, né? Já que a gente está falando aí de como estudar em tempos de pandemia, tá? Primeiro, cuide da sua saúde física, né? Todo mundo está falando isso, né? Beba água, cuidados alimentares, a gente está o tempo todo, como a gente está em casa, né? O tempo todo comendo alguma coisa, precisando beliscar alguma coisa. Muita gente não tem um horário, desregulou o horário de sono, né? Mexa-se, então não fique só no computador, dê uma volta pela casa, pelo apartamento, tá? Faça o que você gosta, né? Então eu sempre falo assim, as pessoas ficam falando assim, vai fazer exercício físico, né? Mas, poxa, eu não gosto de fazer exercício físico, né? Vai fazer yoga, vai fazer meditação. As pessoas olham para minha cara, assim, como eu sou japonesa, né? Vai fazer meditação. A meditação, ela deve gostar, né? Gente, se me colocarem para meditar agora, eu piro, né? Então, assim, veja o que você gosta, ache alguma coisa que você gosta, tá? Reserve um tempo para você, isso é muito importante, tá? Ter um tempo que é só seu, né? E muitas vezes dentro de casa, com um monte de gente, é difícil fazer isso, tá? Mas reserve, nem que seja 10 minutinhos do dia, só para você, tá? Prepare-se para as aulas, isso é extremamente importante, né? Por exemplo, quem estuda de manhã, hoje, o que está fazendo? Está acordando 5 minutos antes da aula e ligando lá o computador para assistir a aula, tá? Não, acorde um pouquinho mais cedo, tome o seu café, como se você fosse para a escola ou para a faculdade, tá? Troca de roupa, né? E seja preparado para a aula. Prepare o ambiente em que você vai ter aula, né? Tenha os materiais que você dá aula à mão, tá? Estude para as provas, né? Porque o que está acontecendo é que, como está tudo junto e misturado, porque a nossa casa era o nosso cérebro vê a nossa casa como um lugar para descansar, para socializar, para conversar com a família, mas a gente não tinha esse hábito de estudar em casa, né? Então acho que a gente precisa mudar aí algumas chavinhas para que vocês tenham aí um ambiente melhor para estudar. Gente, como que vocês estão fazendo a gestão do tempo? Vocês estão conseguindo gerir o próprio tempo? Né? Vocês estão conseguindo se dedicar realmente à aula? Tá? Naquele momento, vocês sabem que vocês estão em aula? Porque é muito comum a gente ligar a aula e sair para fazer outra coisa. Minha mãe me chamou para dar comida para o cachorro. Né? Por quê? Porque a nossa mãe também não estava habituada a ter a gente dentro de casa. E quando a gente estava em casa, a gente estava disponível para ela. Né? Então, faça uma agenda, tá? Avise todo mundo, olha, esse momento é para eu estudar, esse momento eu vou pegar para estudar para a prova X, enfim, tá? Faça essa agenda que vocês vão ver que vai ficar mais fácil, tá? Fale com os seus amigos, nem que seja virtualmente, né? Brinque. Agora que vocês estão em casa, muita gente gosta de videogame, né? Eu acho que isso é importante, mas reserve um tempo do seu dia para isso, porque senão a gente vai ser atropelado e a gente só vai querer fazer o que a gente gosta, né? E depende do que a gente gosta, tá? Então, fale com seus amigos, comunique-se de uma forma virtual, se for o caso, se vocês não estão saindo, e se for sair, tomem os cuidados necessários, né?
utilize as ferramentas tecnológicas a seu favor, né? Nós temos aí uma série de lives, né? Uma série de conteúdos hoje sendo compartilhados sobre a nossa profissão, sobre o nosso estudo, enfim. Utilize essa ferramenta tecnológica a seu favor. Não procrastine. Tá? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, tá? Então, o que você faria se você estivesse indo para a escola? Tá? Faça, porque isso é importante para você criar essa rotina e não pirar. E aí, gente, seja autor das suas próprias histórias. Por quê? Muitas vezes a gente coloca na mão do nosso professor, coloca na mão da nossa família a responsabilidade de vamos fazer, eles são responsáveis pela minha vida, pelo meu desenvolvimento, né? O professor é responsável por me ensinar, tá? Mas o que você quer de verdade, né? Tenha esse propósito, porque aí você começa a ser autor da sua própria história, você vai atrás do que você quer, você vai desenvolvendo as questões necessárias para uma boa profissão, a própria vida de vocês, né? Então, não deixe as coisas acontecerem ao léu, tá? Pegue as rédeas, tá? Você é capaz de fazer isso. Mas, por exemplo, eu cheguei à conclusão que todos esses fatores, né, estão me deixando muito ansioso, muito mais triste do que eu vejo que eu era, tá? Então, se vocês se conhecerem, né, fizerem uma autoanálise e verificarem que vocês estão muito mais ansiosos do que de costume, muito mais triste do que de costume, procure ajuda, tá? Aqui tem alguns lugares que vocês podem procurar ajuda, né? Então, tem a clínica de psicologia da Universidade de São Judas, que nós estamos promovendo rodas de conversa sobre ansiedade, sobre depressão, né? Sobre orientação de carreira, orientação profissional, quantas pessoas aí não estão vendo desempregadas, né? Então, acho que a gente está fazendo essas rodas de conversa para tentar minimizar tudo isso, tá? Então, podem procurar, podem se inscrever nesse link. Eu vou pedir para colocarem não sei se dá, né? No chat de vocês, tá? Eu vou copiar e colar lá. E os atendimentos clínicos, a USP tem um atendimento clínico, é só vocês mandarem um e-mail para o apoiar@usp.br, tá? E tem esse site Higiamente Saudável, que é uma equipe de professores, tá? Que tem lá conteúdos com algumas dicas e também tem atendimento online, tá bom? E muito obrigada, estou à disposição de vocês. Aqui estão os meus contatos. Se precisarem de algum apoio aí, só me escrever. Eu posso demorar um pouquinho para responder, mas eu respondo, tá bom? Muito obrigada, gente. Obrigado, professora. Olá. Eu sou o Fábio, da Assessoria de Comunicação do Centro Paula Souza. Eu queria avisar vocês que tem 2 representantes aqui de alunos, né, de estudantes das ETECs. Da ETEC é o Hector Batista e das FATECs a Bianca Lima, tá bom? Eu queria fazer uma pergunta para a professora.
mesmo antes do início da pandemia, as redes sociais já eram identificadas como indutoras de ansiedade e depressão, principalmente para os jovens, né, por conta além do excesso daquele bombardeio de informações, principalmente o Instagram, estabelecer aqueles padrões de beleza e, às vezes, padrões até sociais e econômicos meio inatingíveis para a maioria, né? Existe algum tipo de recomendação para diminuir a frequência dos jovens, né, o acesso às redes, para procurar outro tipo de atividade? E ainda sobre isso, como é que tipo de atividades, digamos, analógicas, né, fora do ambiente digital, esses jovens podem procurar, se muitos deles estão passando por esse isolamento em espaços reduzidos, né? Nem sempre as pessoas têm quintal, esse tipo de coisa, professora. Muito obrigado pela sua participação. Olá, Fábio, muito obrigada pela pergunta. Com certeza, nós temos aí uma série de recomendações, né, para que o jovem, ele saia um pouquinho só desse ambiente virtual, né, e com certeza você tem razão aí de que muitos jovens não têm acesso a um quintal, acesso a como fazer tudo isso, né, vou praticar uma atividade física, né, vou fazer alguma coisa, mas olha só, né, nós temos, depende de muito do que a gente gosta de fazer, né, podemos reativar os hábitos de leitura, né, de livros, tá, esses livros podem ser virtuais também, mas quando eu estou lendo, desliguem, por exemplo, as redes sociais. Tá? Quando a gente está na rede social, a gente precisa entender também, né, o que eu vou olhar. Tá? Então, a gente está cercado de fake news. Né? Então, tomar cuidado com os conteúdos que a gente vai tomar, né, e verificar de onde estão vindo esses conteúdos. Eu acho que isso é bastante importante, tá? Então, tem gente que gosta de cozinhar, por exemplo, professor, né? Então, vamos lá fazer um bolo, né? Então, vamos dar um tempo aí para realmente não ficar o tempo todo nas mídias sociais. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, nós temos já na psicologia alguns estudos de crianças de 3, 4 anos que estão dependentes de algum equipamento tecnológico, né? Elas têm, quando são tiradas delas, né, elas têm todos os sintomas de abstinência, né? Então, isso é bastante grave, tá? Então, os jovens também precisam tomar cuidado com isso. A gente começa a viciar aí na internet. Então, tem muitos aplicativos que já te falam, né? Quanto tempo você está ativo, né? No Instagram, agora o Facebook já não é mais da hora, né? Então, me disseram que eu sou velha, né, que o Facebook já era, professora, agora é Instagram, enfim. Eu preciso aprender essas novas tecnologias, né? Então, assim, tomar cuidado com isso, tá? De olhar e falar assim, poxa, eu vou bater um papo com a minha mãe, com meu pai, com um colega e sair, né, um pouquinho da mídia social, tá? Isso é muito importante. Obrigado, professora. Eu vou aproveitar já para me despedir e fazer mais uma pergunta, que é uma preocupação que a gente vê em várias perguntas aqui no nosso chat, muitas delas anônimas, uma preocupação que a gente vê dos estudantes em relação ao futuro, né, essa pressão dos pais,
da sociedade, de uma maneira em geral, quanto ao futuro, só que esse futuro parece aquele futuro distópico. Ninguém sabe o que vem. Se vai existir uma normalidade, algo perto da normalidade que a gente vivia antes da pandemia, né? A gente parece que está vivendo uma situação de guerra, né? Como existe uma maneira, alguma recomendação para esses jovens mentalizarem algum futuro, não ficarem tão ansiosos, né, com o que vai acontecer? Fábio, eu acho que a gente, principalmente na psicologia organizacional e do trabalho, temos nos preocupados bastante com a questão do futuro do trabalho, né? Hoje a gente tem visto, ou seja, a Organização Internacional do Trabalho, ela preconizou que algumas profissões iriam morrer até 2030. Tá? A pandemia veio para acelerar isso, né? Então, acho que a gente precisa entender, primeiro, tá? Qual é o meu curso? Né? O que eu estou fazendo? Né? Olhar para o mercado de trabalho e verificar, né? O que está acontecendo ao meu redor. Né? A questão, por exemplo, do turismo, né? A questão da informática, né? Como que esses mercados vão se rearranjar? O que seria de nós sem a informática, né? No meio dessa pandemia, tá? Então, o que vai ser do futuro desse trabalho? Ou como que as pessoas do turismo estão vendo essa pós-pandemia, por exemplo, né? Então, acho que a gente precisa olhar cada um para a sua especificidade. Então, o pessoal de arquitetura, por exemplo, está revendo todas essas questões, né? De como que vai ser, né? Daqui para frente. Será que eu vou ter que planejar casas que tenham aí uma entrada onde as pessoas tirem um sapato? Né? Então, cada um vai ter que refletir em relação a essas questões. Outra coisa é que a gente vai falar aí numa das palestras mais lá para frente sobre desemprego e futuro do trabalho, né? É que eu acho que a gente precisa entender o que o mercado está buscando, né? Agora, e a gente vai ter que se arranjar. Aquilo que eu falei da elaboração de lutos, né? A gente vai ter que, muitas vezes, matar aquela ideia que a gente tinha construída, tá? Para aceitar essa nova normalidade, né? Então, realmente estudar o meu campo de atuação. Não tem outro jeito, gente. A gente vai ter que colocar a criatividade em ação aí. Tá? E buscar novas formas de trabalho, tá bom? Mas a gente tem muito aí, assim, depende muito do curso que vocês fazem, né? Por exemplo, na minha profissão, eu era uma psicóloga que era bastante resistente à questão do atendimento online, por exemplo. Né? Eu tinha muita resistência em relação a isso, mas com a pandemia eu tive que rever os meus conceitos. Né? O quanto a gente conseguiu ajudar as pessoas com o atendimento online, né? Então, é uma nova forma de fazer a psicologia, inclusive, tá? Oi, gente, boa tarde. Eu sou o Hector Batista. Sou estudante de logística da ETEC doutora Ruth Cardoso, então eu queria aqui saudar todo mundo que está participando, se tiver alguém da Rutinha aí, oi, e também saudar todos os estudantes da ETEC, também o Instituto Ânima, agradecer aqui à Universidade de São Judas por essa parceria incrível que está fazendo aqui com a Comissão de Gestão Participativa, toda a sua equipe, agradecer a professora Elisete aqui por estar sendo aqui nossa parceira, com todo mundo, a Bianca aqui, minha parceira fatecana, né? Então, e numa palestra tão bonita e interessante como essa, que eu acho que renovou muito das nossas esperanças
nesse momento tão complicado que a gente está em casa, né? E aí eu separei aqui uma pergunta que eu acho que é muito interessante, já que nós que somos jovens sofremos muito com isso aqui nesse momento de pandemia, que foi a questão do desemprego, né? Sabendo que a gente ainda vai falar disso aqui mais para frente, que eu sofro de ansiedade, depressão e toque que funcionam como um aerofólio para trabalhar. Como é que eu devo traçar um plano para não pirar? Então, essa é a pergunta aqui que eu queria deixar, né? A primeira pergunta, e já jogar aqui para a professora. Olá, Hector, obrigada pela pergunta. Bom, eu acredito que, antes de qualquer coisa, cuide de você, né? Eu acho que isso é muito importante. Procure ajuda, tá? Esteja bem, que o mercado de trabalho, ele tem espaço aí, né? Contanto que você esteja bem, né? Então, se a gente está tratado, se a gente consegue aí lidar com essa ansiedade, tá? Eu vou conseguir um bom emprego, com certeza, né? A questão do desemprego, né? Eu acho que a gente teve aí uma questão de muitas demissões, muitas empresas fechando, né? Um novo contexto de trabalho, a gente trabalhando em home office, tá? Então, isso pode também trazer muita questão da minha ansiedade aumentar, né? De como será quando eu tiver que procurar um emprego, né? O que será de mim quando tudo isso passar, tá? Só posso dizer para você o seguinte: continue cuidando de você, né? Procure ajuda se não estiver dando conta sozinha, né? Disso, tá? Porque com certeza, se você estiver bem, o mercado de trabalho vai te acolher, tá? Então, acho que isso é muito importante. Antes de qualquer coisa, é estar bem, é cuidar de você, né? Procurar ajuda, e muitas vezes a ajuda é profissional, né? Não adianta muitas vezes a gente ficar lá, minha mãe vai me ajudar, não que ela não queira te ajudar, muitas vezes a gente precisa de um apoio mais profissional, tá? Eu vejo também que a escola é uma forma de escape para tudo isso, né? As aulas, eu escutei de muitos alunos, por exemplo, que as aulas eram terapêuticas, porque estava tudo desmoronando, né? Eu não tinha contato, eu não podia sair, e de repente a escola me deu a oportunidade de ter a aula online, né? Que aí eu tinha que discutir um texto, que eu tinha que fazer um trabalho em grupo, né? E isso vai minimizando essas tensões, tá, Hector? Eu acho que isso é uma questão que a gente precisa pensar, tá? Obrigado, professora. Eu queria, antes aqui de já me despedir, também lembrar aqui que eu sou presidente da União Paulista dos Estudantes Secundaristas. Eu tinha esquecido de dizer que é uma entidade estudante que representa os estudantes de escola técnica, fundamental, médio, cursinho pré-vestibular, aqui por todo o estado de São Paulo. Então, já queria deixar aqui o convite para todo mundo conhecer a nossa organização. Vou deixar ali no nosso chat o link das nossas redes sociais, do meu perfil, para todo mundo que quiser dar uma olhada, conhecer mais e se somar aqui a esse espaço que é de todos nós estudantes, tá bom? E também já aqui deixar a próxima pergunta. O distanciamento do dia a dia, dos amigos, das aulas presenciais, me fizeram perder o interesse em estudar. Como voltar a ter motivação para os estudos? Então, com essa pergunta aqui. Acho que saiu. Com essa pergunta aqui que eu já queria encerrar, me despedir e agradecer mais uma vez aqui a oportunidade de estar participando, de estar em contato com todos os estudantes aqui e passando um pouco aqui do que é o movimento estudantil, nos apresentando e estar podendo representar os estudantes das ETECs nesse espaço aqui tão importante para a gente nesse momento, tá bom? Obrigado.
Professora, a senhora está sem o áudio. Ah, desculpe. Voltou? Voltou. Muito boa pergunta, Hector. Eu acho que a gente teve aí, com o isolamento social, né, muito do distanciamento entre os alunos, né? Então, eu via alguns alunos, por exemplo, quando eu passava numa das ETECs, né, alguns alunos lá jogando cartas, né, depois da aula, né, continuavam lá na escola, tá? E realmente esse desligamento fez com que a gente perdesse mesmo, eu vou dizer, né, o tesão pelo estudo, né? Porque muitas vezes o ir para a escola era muito mais do que estudar, né? Era encontrar com amigos, era fazer as brincadeiras, tirar sarro de alguém, né? Bater em alguém, enfim. A gente faz tudo isso na escola, tá? E eu acredito que com as mídias sociais, e aí realmente pedir ajuda, né, gente? Chegar para os seus colegas de turma e falar assim, gente, eu não estou lidando bem com isso, me ajudem vamos nos reconectarmos, né? Hoje a gente tem grupos de WhatsApp, a gente tem, sei lá, vocês não usam mais e-mail, né? E-mail é da minha época, né? Mas vocês têm redes sociais, tá? Mas utilizem as ferramentas que estão aí para vocês, tá? Então, grupos de WhatsApp funciona muito bem entre os alunos, mas façam chamadas de vídeo, porque isso é importante, o olhar para o outro, né? Só para vocês terem uma ideia, alunos, vocês não têm noção, né? Mas quando vocês estão com as câmeras fechadas e a gente dando aula para vocês, né? A gente está adoecendo, nós professores estamos adoecendo, porque a gente está dando aula para uma tela, né? Que não tem interação. E é muitas vezes por isso da desmotivação, né, dessa falta de interesse nas aulas, porque vocês já não se veem mais. Então, quando vocês ligam as câmeras, não é só para o professor ver que você está na aula, não, é para você ver o outro colega, né, poxa, olha, faz tempo que eu não vejo tal pessoa, né, vou ligar a câmera, vamos socializar. Não precisa ser em todas as aulas, mas combine entre vocês, né, de se olharem, de se verem, tá? Combine para que vocês consigam se ver, né? E não só teclar, tá? Não só falar. O olhar para o outro, né? Eu olhar para a professora Elisete, olhar para o Hector, para a Bianca que está aqui, né? É muito importante, tá? E isso vai fazer a diferença. Então, tente fazer isso. Comece com um amigo, depois faça chamadas no WhatsApp, agora dá para fazer chamadas com 8 pessoas, enfim, tá? Tente fazer isso, né? Que isso vai melhorar aí as questões de relacionamentos, tá bom? Oi, gente. Boa noite, comecinho de noite. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada, professora Elisete, por ter feito esse evento. É muito importante para a gente. Meu nome é Bianca, eu sou a atual presidente do Diretório Acadêmico Jorge Amado, da FATEC Guarulhos. Eu estou aqui para representar o DA da FATEC Guarulhos e também o DCE FATEC. O DCE, ele é responsável por representar os estudantes das 65 FATECs que existem atualmente. Somos 82 mil estudantes, 82 mil fatecanos e fatecanas. Então, gente, momento difícil, a gente tem que se apoiar um no outro, porque é isso, né? Eu sinto muita falta da FATEC, gente. Vi a bibliotecária Elisângela numa chamada, chorei, porque faz muita falta estar lá. Faz falta jogar stop na sala no intervalo, faz falta fazer qualquer coisa. Eu vou fazer a primeira pergunta, foi anônima. O aluno de cada ano tem expectativas diferentes, dependendo do momento em que vive. Dessa forma, não dá para generalizar os sentimentos, as angústias e os valores. Como o professor poderia avaliar a turma que está atribuída a ele e o que ele poderia fazer?
eu queria complementar também com uma pergunta de o que nós, alunos, podemos fazer pelos professores nesse momento. Porque eu sinto que se eu sinto muita saudade dos meus amigos, imagina os professores que não estão ouvindo lá a gente gritando na aula, né? Aquele silêncio, só as letrinhas, nenhuma voz. Então, passo para a professora Érica. Pois é, Bianca, né? Eu acho que a gente está tão emotivo, né, nas questões aí de olhar para as pessoas, tá? E de ver, né? Que é aquilo que eu falei para vocês, né? Então, quando o professor está numa sala de aula, que ele está vendo os alunos, só de olhar para o aluno, muitas vezes ele sabe quando aquele aluno não está num bom dia, né? E a gente perdeu isso nas aulas online. Tá? Eu acho que isso está fazendo a diferença de como o professor pode aí dinamizar a aula, né? E fazer a diferença no dia a dia de vocês. Então, o que eu vejo muitas vezes é que vocês podem sugerir para o professor. Tá? Vocês podem chegar para eles e falar assim, olha, professor, não está funcionando desse jeito. Tá? Será que a gente pode fazer de uma outra forma? Né? Gente, nós somos seres comunicativos, tá? Então, muitas vezes, o professor também não está ali só para cumprir aula de tabela, ele quer que vocês aprendam, né? Então, conversem com o professor. Acho que a turma tem essa potência, né, de ajudá-lo a construir uma aula diferente para vocês, tá? E, Bianca, muito obrigada pela sua preocupação para com os professores, tá? Porque realmente isso tem adoecido e a gente está fazendo já uma pesquisa sobre essas questões do adoecimento do professor nas aulas online, tá? A aula se tornou muito solitária para o professor, né? Então, é como se o aluno jogasse toda a responsabilidade dessa formação no professor, né? Como se ele não tivesse, ele não fosse o ator principal, né? Do aprendizado, do desenvolvimento do aluno, tá? Então, acho que isso é muito importante. Uma das coisas que é muito simples, prepare-se para a aula, né? E abra a câmera, pelo menos, quando você for conversar com ele, né? Quando você for fazer uma pergunta, tá? Abra sua câmera, deixa ele te ver, né? Eu entendo, assim, que quando vocês abrem as câmeras, nós, professores, estamos invadindo o espaço de vocês, né? Nós entramos na casa de vocês. Assim como vocês conheceram um pedacinho da casa do professor, né? Então, é muito importante que você se mostre, você fale com ele de face to face, né? Por quê? Porque assim ele sabe com quem ele está falando, né? E isso vai ajudá-lo na saúde mental, tá bom? Eu queria também enfatizar para os alunos que estão assistindo para participarem, que vai ter mais uma webinária, né? Às 8 horas. E participem, gente. Esse é o momento da gente estar um pouquinho mais próximo, mesmo que de uma forma remota, né? Eu queria, de novo, agradecer a oportunidade. Adorei assistir, Érica, foi muito bom. Em muitos momentos eu senti que era exatamente isso, assim. Eu acho que a gente, falando de aluno para aluno, gente, a gente se preparar, às vezes eu tô muito desanimada para aula, e eu faço uma coisa que todo mundo aqui em casa fica rindo, que eu tô de pijama e eu coloco tênis. Porque quando eu coloco tênis, é como se eu tivesse, tipo, tô indo para algum lugar, que eu não vou ficar de tênis dentro de casa, né? E isso me ajuda. Então, tipo, é alguma coisa, algum gatilho que vai te fazer. Então, queria agradecer. Queria pedir também para os alunos seguirem o Instagram do DCE, que é DCE-FATEC, @DCE-FATEC, e também o Diretório Acadêmico da FATEC Guarulhos, que é Diretório Acadêmico FATEC Gru. Muito fácil, um @. Sigam a gente. E eu queria partir para a próxima pergunta também. E a pergunta é:
Como faço para fazer uma agenda para estudar? Tenho uma filha de 8 anos e tenho que ajudá-la a estudar também. Muito obrigada, gente. Essa é uma pergunta bastante complexa, né? Porque a gente se viu aí dentro de casa, com as crianças dentro de casa, né? Muitos pais com filhos pequenos e realmente eles vão ter que ajudá-los aí nas tarefas escolares, tá? E aí não tem jeito, gente. É uma agenda de tal hora eu vou ajudar a criança, né? De tal hora eu vou fazer o almoço, porque a gente tem essa tarefa também quando a gente está em casa, né? Eu tenho sentido muita falta aí dos almoços fora de casa, né? Quando a gente saía para dar aula, a gente ia almoçar com os colegas, tomar café no meio da tarde com os colegas, enfim. E aí está todo mundo dentro de casa, né? Muitas vezes o marido, a mulher e os filhos, todos dentro de casa, e todo mundo trabalhando de uma certa forma, tá? Então, o filho está lá para fazer a lição de casa, para assistir uma aula online, síncrona, né? Então, não tem outra forma. Você vai ter que fazer uma agenda bastante rígida, né? De tal hora a tal hora. E não esqueça, dentro dessa agenda, de colocar um momento só para você. Tá? Por mais que a gente fale assim, nossa, a gente não tem tempo para nada, né? 10 minutinhos só para você, tá? Não importa o que você vai fazer, esses 10 minutos são seus, pronto, né? E aí, qual é o horário de aula, né? Estabeleça faça um contrato com o seu filho, né? Olha, essa hora a mamãe está estudando. Assim, você não precisa estudar, a mamãe também precisa estudar. Então, ó, eu vou te ajudar, né, na hora que você precisa. E na hora que a mamãe precisar, como você vai me ajudar, né? Você vai fazer outra coisa, você vai brincar disso, né? Por quê? Porque a mamãe precisa prestar atenção na aula agora. Tá? Então, faça alguns contratos com o pessoal de casa, com o seu marido, por exemplo, ou com sua mãe, com quem convive com você, né? Para que você consiga ter um bom estudo, né? Ter um horário de estudar, tá? Não é fácil, mas quando a gente vai explicando, a criança de 8 anos, ela já consegue entender, né, de que a gente tem hora para algumas coisas, nesse momento você vai estudar, nesse momento você vai ajudar a mamãe, porque a mamãe precisa ler alguma coisa, tá? Mas façam contratos com as pessoas de casa, né? Nesse momento eu vou estudar, me ajude, tá bom? Peça ajuda, acho que isso é importante. Eu quero agradecer muito a apresentação da professora Érica, foi brilhante. Professora, eu acho que contribuiu bastante com os nossos estudantes. Quero agradecer a participação do Fábio, da Ascom, a participação do Hector e da Bianca também, né? Muito obrigada, foi uma ótima apresentação. Professora, o que, assim, na sua fala, eu fiz aqui uma retrospectiva do que nós vivemos, né? Eu acho que eu e todo mundo que ouviu e que assistiu. Então, assim, nesse momento de pandemia, parece que já faz tanto tempo que a gente está em casa, parece que faz tanto tempo que a gente se desligou do que a gente até reclamava, né? Do trânsito, da canseira, né, do tempo que a gente levava para chegar até o trabalho, se estava frio, se estava calor, se encontrava pessoas que às vezes a gente nem estava afim, né, de encontrar naquele dia, pessoas nem tão suaves. Então, assim, fez uma reflexão e eu acho que todo mundo se colocou no lugar também, só que o que eu observo em todas as apresentações, acompanhando os chats, todo mundo está muito triste.
todo mundo está muito assim negativo, né? Então, o que nós estamos dando enfoque nesse momento? Do que está nos incomodando, né? Então, assim, a divisão do espaço em casa é difícil. Arrumar essa rotina, organizar. Então, quando a gente fala assim, fazer alguma coisa diferente, fazer para si, é difícil, né? A gente colocar tudo isso em prática. E aqui eu quero compartilhar, né, com as pessoas que estão nos ouvindo e com a Comissão de Gestão Participativa, que nos nossos encontros, inclusive com a Universidade de São Judas, nós temos oportunidade de falar como nós estamos, né? Então, no encontro até com a Universidade de São Judas, nós estávamos falando disso. Como que estava para nós esse momento? E o que foi muito positivo é que nós começamos a falar das questões que nós enxergamos, das mudanças boas. Então, do que nós conseguimos conquistar, né? Do que a gente aprendeu em termos de tecnologia. Imagina saber que existem, além do Teams, outras possibilidades de reuniões, de encontros, né? Então, assim, nós começamos a ver as coisas positivas. Olha, eu aprendi a mexer em tal ferramenta. Olha, eu consegui, né? Então, agora, utilizar o WhatsApp com mais pessoas. Então, eu acho assim que enfatizar também os aspectos positivos é muito importante, porque uma hora isso vai chegar no fim, né? Nós vamos estar aí muito próximos agora de uma vacina, de ter de novamente a tranquilidade para nós e para os nossos familiares. Então, assim, como nós podemos passar essa mensagem? Além dos encontros, além das conversas, né? O que mais de positivo a gente pode refletir, pensar e mudar um pouquinho o foco, né? Porque o que está difícil tá doendo, né? A gente sabe, eu tô vendo aqui a tristeza, né? E o que a gente pode passar de positivo nesse momento para mudar um pouquinho o foco e como a gente pode começar a enxergar as coisas positivas? É isso. Bom, Elisete, eu acho que a pandemia ela trouxe muitas perdas, né? E aí as pessoas realmente muitas estão sangrando, né? Como a gente diz, né? E aí acho que a gente fica com essa questão de parece que tudo está desmoronando, tá? Mas eu acho que a gente tem muitas coisas positivas aí. Primeiro, né? Eu acho que a gente tem começado a pensar nas questões de o quanto a gente precisa das pessoas, né? O quanto a gente precisa se aproximar das pessoas, o quanto muitas pessoas começaram a fazer aí atendimentos gratuitos, ajudar, né? Vamos fazer uma feirinha, né? Essa solidariedade é muito legal, né? Porque a gente tem potência para isso. Como que a gente pode realmente ajudar o outro, né? Que precisa, tá? E isso faz com que a gente também olhe para nós mesmos, né? Por exemplo, o tempo todo nós professores, né, e a gente fala sobre isso em reuniões, né, como que a gente pode ajudar o aluno, né, como o aluno pode ajudar o professor, tá? Então, essas questões todas são muito importantes, né, de potencializar saberes, tá? Eu acho que a pandemia trouxe aí um distanciamento, mas ao mesmo tempo a gente começou a olhar e falar assim, o que a gente precisa fazer, né? O que a gente precisa olhar e o que precisamos fazer para ajudar o outro? Qual que é o nosso papel em relação a tudo isso, né? E temos muitas coisas que podemos fazer, né? A Bianca trouxe lá, como que a gente pode ajudar o professor? Como que eu posso ajudar um colega, tá? Eu acho que isso faz com que a gente consiga, né, sair dessa pandemia muito mais forte, essa potência, né, juntar, dar as mãos, eu acho que é isso, né? Ninguém larga a mão de ninguém, tá? Eu acho que essa questão de que estamos todos juntos, isso vai passar,
né? E que as aulas têm sido terapêuticas para muitas pessoas, né? Eu acho que todas essas questões precisam ser vistas, mas, acima de tudo, todo mundo tem potência para ajudar, todo mundo tem muitas vezes a necessidade de ser ajudado, né? Então, da mesma forma que eu posso ajudar, eu tenho a necessidade de ser ajudado em outras instâncias, tá? E essa troca é muito importante, é muito legal, né? Então, eu queria finalizar agradecendo, né, o convite da Paula Souza. Eu acho que esses momentos de troca entre nós, né, alunos, professores, eu me coloco como aluno porque eu acho que eu sou uma eterna aprendiz, né? Eu acho que a gente não para de estudar nunca, tá? Mas, acima de tudo, tudo acontece, Elisete, no encontro, né? Eu acho que é essa a diferença que a gente faz, né? Bons encontros, tá? A pandemia veio para que a gente saiba, né, que nós precisamos fazer bons encontros, precisamos estar inteiros nas relações, né? Seja ela virtual ou presencial, tá? Então, eu acredito que tem muita coisa por vir, né? Perdemos muito, mas estamos construindo coisas novas, tá? E isso é muito importante, é focar lá na frente, né? O que eu posso construir, como eu posso usar a minha criatividade para melhorar, né, a minha vida e a vida de alguém. Eu acho que isso é muito importante, tá? Então, eu quero agradecer muito, Bianca, Hector, Elisete, Fábio, muito obrigada pelas perguntas. E, pessoal, vocês têm os meus contatos, fiquem à vontade, tá? E fiquem bem. Muito obrigada. Obrigada, professora. Foi uma belíssima apresentação, contribuiu demais, inclusive para a gente tomar consciência que é normal ficar triste, né? Mas que nós temos que nos reconectar para enfrentar e ter um dia diferente, né? Cada dia ser uma superação, um desafio, mas também uma luta interna da gente para a gente ficar bem. E, assim, considerando esse momento, nós vamos ter outras apresentações e eu gostaria de divulgar para vocês, tá ok? Então, nesse contexto, né, de viver os desafios e oportunidades 2020, nós teremos uma nova apresentação no dia 7 de outubro, também às 17 horas, tá? E será uma conversa sobre emoções. Desatando Nós. E no dia 21 de outubro, nós teremos um tema que será interessante, porque o Vinícius nos escreveu no chat, perguntando a respeito de equilíbrio, né, do corpo, da mente, da alimentação. Então, nessas questões, nós faremos uma roda de conversas, Vinícius, e será interessante para você e demais estudantes também. Então, essa roda de conversa será Cuidando do Corpo e da Alma. Será uma mesa redonda na área da psicologia, da nutrição e da educação. Pessoal, tudo isso é feito para vocês, estudantes, que vocês aproveitem, que vocês divulguem para que os amigos de vocês vão lá no YouTube e assistam esse vídeo e a série que a gente está fazendo. E o que a gente deseja é que vocês fiquem bem. Tá bom? Então, até a próxima apresentação. Eu quero agradecer aqui a participação da Comissão de Gestão Participativa, todas as pessoas que estão aqui com a gente, em nome da professora Sônia Charpentier, que é da assessoria do gabinete, tá bom? Então, muito obrigada, que vocês tenham uma ótima noite e até breve.